Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Pois é, o Dia dos Namorados está chegando, né? Próxima quarta-feira já é Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E para falar um pouquinho sobre os cuidados que os namorados, que os apaixonados precisam ter na hora de comprar os presentes, os mimos, nós convidamos Laerte Moleta, ele que é diretor do Procon Sorocaba. Laerte, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado por estar mais uma vez junto com a gente. E é sempre nessas horas, né, Laerte, que a gente pode esclarecer para o ouvinte quais os cuidados, as dicas, como proceder em caso de problemas aí nas compras daqueles mimos, daqueles presentes. É isso mesmo, né? Nessa época o Procon tem que vir, é importante que venha nessa época, até para poder chamar a atenção dos consumidores para que eles, vou comprar o presente, mas eu vou tomar alguns cuidados, né? Primeira coisa que nós falamos no Procon é a pesquisar preço, né? Ver como o preço consegue, a questão da variação de preço é muito grande de um estabelecimento para outro. Segundo, a política de troca, né? Política de troca porque quando você compra um produto dentro de estabelecimento comercial, não existe a troca, o Código de Defesa do Consumidor não prevê. Porém, o mercado, de uma forma geral, já tem como praxe permitir a troca, até porque trata-se de presente e com eles na troca consegue vender outros produtos e alavanca a venda deles. Mas eu tenho que saber qual é a política de troca. São 10 dias, 15 dias, 20, 30 dias e que essa política de troca ela venha por escrito. Né? Na etiqueta, de que forma eu tenho que trazer o embrulho junto com a etiqueta, de que forma vai se dar essa troca. Pedir nota fiscal, né, do produto, guardar a nota fiscal, que é o documento que comprova a compra, facilita a reclamação para o consumidor, verificar prazo de validade, questão de perfume tem prazo de validade, então tem que verificar o prazo. Se o perfume é importado, ele tem que ter uma etiqueta com a descrição dos produtos químicos ali contido e prazo de validade na língua portuguesa. Né? Ou seja, isso vale para chocolate também, no caso. Chocolate, qualquer produto de consumo, seja perfume, né, para ingerir ou não, ou seja, são os bens não duráveis, né? Ele tem que conter a tabela nutricional ou produtos químicos que constam naquele produto e o seu prazo de validade. Observar isso, itens de cesta básica de café da manhã ou de mandar lá, ou seja, como é que vai se dar essa entrega, quem que faz a entrega, já está incluído o preço da entrega, quais os itens que constam nessa cesta básica e qual a marca deles. Né? Então, comprei um litro de vinho, aí pensa que é um vinho bom, vai um vinho que não é bom. Então, ou seja, verificar tudo isso, né, para que não tenha problema depois. Nessas épocas, quais são os maiores problemas para o Procon de Sorocaba? Do Procon Sorocaba, agora nós estamos com a nossa fiscalização na rua, né? Nós fazemos uma fiscalização já preventiva em todas essas datas comemorativas, nós já fazemos a fiscalização preventiva. O maior problema que nós temos verificado ultimamente é o prazo de validade e a questão de precificação né, dos produtos, né? Mas prazo de validade e precificação agora, por exemplo, nós tivemos a Páscoa, né? O maior problema meu foi o prazo de validade. Então vamos pegar um pouquinho nesse prazo de validade. Até para alertar também o comerciante, quem está fazendo a venda desse produto, quais são as sanções, quais são os riscos que de repente chegou lá um lote com 10 caixas de um bombom qualquer e uma dessas caixas está com um prazo de validade já estourando ou já vencido. Quais são os riscos que ele corre, os problemas que ele pode ter a partir de ofertar, de vender esse produto vencido? Para o fornecedor, o risco dele é a própria atuação, ou seja, a nossa fiscalização multá-lo, né? Pode apreender a mercadoria ou ele retirar de plano e inutilizá-la e a multa, né? Que no caso de prazo de validade é risco à saúde do consumidor. Então há a multa sim. Se fosse a questão de preço, poderíamos fazer uma fiscalização orientadora, orientar como funciona o preço, a oferta, a publicidade. Mas no caso de validade é risco de vida. E aí, na saúde, né, do consumidor. E aí incide a multa, né? É importante a gente frisar isso bem. Muitas vezes, neste giro de mercadoria, vai montar uma cesta para presentear alguém, vai montar uma cesta, precisa de um vinho e tal, eu compro um lote a mais e esse lote vem com um problema. Então é importante a gente trazer, esclarecer isso também. Exatamente. Né, e como eu falei, das 44 empresas que nós fizemos fiscalização na Páscoa, usando como exemplo a última ação nossa, 29 foram autuados por prazo de validade. Isso não é uma coisa que é difícil de acontecer, muito pelo contrário, né? Está sempre acontecendo, então nós sempre temos que ficar atento a isso, né? Laerte, com relação às compras online, quais são os cuidados que precisa ter? A compra online, como eu falo, né, sempre procurar ir printando a tela ou salvando, verificar se a empresa, esse site é do Brasil,
né? Se for um site fora do Brasil, com o domicílio fora do Brasil, nosso código não incide a nossa legislação nacional. Então, site brasileiro, comprar de site brasileiro, verificar se é um site seguro, né? Uma própria pesquisa na internet você já vai verificar isso. E nós temos o prazo de arrependimento de 7 dias. Aquela compra por impulso, eu comprei no dia seguinte, não devia ter comprado, vou deixar para lá isso, né? Ou seja, ele tem esse arrependimento, ou seja, independente de qualquer defeito, vício no produto, ele pode pedir, devolver esse produto no prazo de 7 dias. Então, quando ele recebe a mercadoria em casa, já vai assinar ali o canhoto que recebeu para a transportadora ou para o correio, ou a forma que foi entregue. Daquela data tem 7 dias. Ele tem que... abriu lá, não gostei da cor. O tom de azul não é o que eu queria, então eu vou devolver. Então ele pede e devolve. Não tem problema nenhum. Independente de qualquer despesa também, ele pode fazer a devolução. Isso vale também no caso de viagem, de hospedagem, ou é só para produto de consumo? No caso de hospedagem e viagem, né, como tem os pacotes, vem férias agora em julho, nós temos é mais complexo um pouco, porque quando você vai a uma agência comprar, você realiza vários contratos. Um contrato da hospedagem, um contrato do passeio, passagem aérea e assim por diante. Nós, o PROCON, entendemos que você tem o direito de 7 dias para fazer a desistência independente de defeito ou vício no produto. Porém, existe uma norma, que é uma resolução da ANAC 400, que fala que, em se tratando de passagem aérea, o arrependimento é de 24 horas, desde que você compre até 7 dias antes do embarque. Então, até porque depois vai ser mais complicado ele repor. Isso, repor a troca. Então, nós temos uma discussão jurídica. Para nós, o órgão de defesa do consumidor, entendemos que não, que a lei... Porque a resolução ela não se sobrepõe a uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a resolução, para nós, nós autuamos nesse mesmo sentido e vamos discutir juridicamente esse tema. Mas hoje é assim, se quiser garantir, é 24 horas a passagem aérea. O restante não, 7 dias. Laerte, a gente só pode realmente agradecer a sua visita à Casa da Vanguarda mais uma vez, que as pessoas que estejam conferindo essa entrevista fiquem sempre atentos, né? Afinal de contas, nós temos o PROCON, mas se pudermos não utilizar o serviço do PROCON, estarmos mais atentos, é bem melhor, né? Exatamente, nós temos o PROCON e nós temos uma plataforma, quem está mais conectado, nós temos a plataforma consumidor.gov.br, no aplicativo, inclusive, que resolve, as grandes empresas resolvem quase tudo lá e funciona muito bem, né? Quem não descobriu, baixa o aplicativo, tem do PROCON Sorocaba e tem do consumidor.gov.br. Paulo, nós conversamos com o Laerte Moleta, ele que é diretor do PROCON Sorocaba, esclarecendo um pouquinho, né, e dando dicas aí sobre as compras para este dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Douglas Vale, para o Jornal de Vanguarda.